Fala galera, tudo beleza? Bom, vamos continuar aí o nosso estudo da química básica e hoje o que a gente vai ver são as subdivisões da matéria. A gente viu a matéria, viu os estados físicos da matéria, as mudanças de estados físicos, então hora da gente ver as subdivisões. Lembre, hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa, vamos trabalhar que a gente vai se garantir muito. Bora lá! Cara, você pega matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza. Quando você pega algo que tem massa e ocupa lugar no espaço, eu vou ter duas subdivisões básicas. A matéria, ela pode ser encontrada na forma de uma substância pura e de uma mistura. Primeira coisa, gente, substância pura. Firme bem o olho de vocês nisso daqui, ó. Se a substância está pura, quer dizer que só tem uma coisa ali. O cara diz água pura, só tem água. Então o que é que você já saca? Substância pura, ela apresenta composição definida. Ou seja, ela só tem uma fórmula. Você pensa, água, H2O, é uma fórmula só. Gente, as substâncias puras, elas apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. A gente lembra bem da água, né? O ponto de fusão da água é 0 grau. A gente sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias puras, quando só tem uma substância, vai ser constante. Vamos pensar um pouco na mistura. Será que a mistura ela tem composição definida? Aí você lembra, cara, o que é composição definida? É sempre a mesma coisa. Pense na água e sal. Se você tiver água e sal, pode ter pouco sal, pode ter muito sal. Então quer dizer, as misturas apresentam composição variável. É você que decide. Então, composição variável. Gente, o que é mistura mesmo? Sério? A mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias. Então, se eu tiver duas ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. Se cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, a gente pode dizer que a mistura ela tem vários pontos de fusão e vários pontos de ebulição. Então, eu tenho uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. A gente costuma dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição das misturas, eles são variáveis. Então, olhem como dá para diferenciar a substância pura da mistura só pelo ponto de fusão e o ponto de ebulição. Foi constante? É puro. Foi variável? É uma mistura. Depois a gente vai ver aqueles tipos diferentes, mistura eutética, azeotrópica, mas o nosso foco agora é esse. Vamos ficar ligado aqui. Gente, quando eu penso numa substância pura, que é uma só, essa substância ela pode ser simples e essa substância ela pode ser composta. Então significa que a substância pura, não esqueça, porque a gente confunde muito esse lance aí. Ah, substância pura. Pura é quando só tem uma, podendo ser simples ou podendo ser composta. Substância pura e simples é quando só tem um elemento químico. Gente, um elemento pode ter vários átomos desse elemento, mas só tem um elemento químico. Exemplos. Ah, a gente sabe tantos, né? Se a gente parar aqui, ó, exemplo, o gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio, mas só tem um elemento, que é o oxigênio. Lembrem que o número de átomos que eu tenho dentro da molécula se chama atomicidade. Atomicidade é o número de átomos. Por exemplo, na molécula de oxigênio, a atomicidade é 2. Se eu dissesse, gente, gás cloro, Cl2, só tem o elemento cloro, são 2 átomos, mas só tem um elemento. Gás ozônio, O3. Poxa, só tem oxigênio. É uma substância simples, triatômica. Agora, quando você vai para a substância composta, exemplo de substâncias compostas, você pega H2O, H2SO4. Então, vocês percebem que são substâncias que têm vários elementos, 2 ou mais elementos. Agora, vamos fazer o seguinte. Como é que você diferencia a simples da composta através de um experimento?
substância simples não pode ser decomposta. E substância composta pode ser decomposta. Se ela é composta, ela pode ser decomposta. Lembre que decomposição é uma reação química. Se ligaram aí na situação? Vamos agora para a mistura. Vamos lembrar o seguinte, as misturas, elas também vão ter dois tipos. A mistura, ela pode ser homogênea. Mistura homogênea é aquela que só apresenta uma fase. A primeira pergunta é, o que é uma fase? Uma fase é um aspecto visível. Eu olho e eu só enxergo uma coisa. Não dá para diferenciar duas fases, duas regiões. Já quando eu tenho uma mistura heterogênea, a mistura heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases. Eu olho e eu identifico tranquilo que eu tenho duas fases. Gente, lembre só de uma coisa. O padrão não é o olho humano, tá? O padrão é o microscópio. Através do microscópio, eu consigo diferenciar duas fases. Tem coisas que são muito difíceis de você ver duas fases a olho nu, mas no microscópio diferenciou, a mistura ela é heterogênea. Então, uma fase homogênea, duas fases heterogênea. Vamos fazer um resumo antes de ver uns exemplos. O que é uma substância pura é quando só tem uma molécula, uma substância. Ela pode ser simples ou composta. Mistura, quando tem duas ou mais substâncias. Aí eu posso ser homogêneo, tem uma fase, e heterogêneo, vai ter duas ou mais fases. Agora bora fazer do seguinte, eu vou afastar um pouco isso aqui, colocar aqui para cima, numa boa, e eu vou bater aqui em cima de uns erros que a gente faz muito e que a partir de agora vocês não vão fazer mais de jeito nenhum. Querem ver o seguinte? Imaginem vocês que eu diga assim, temos água. O que é água? H2O. Aí os caras, às vezes, de forma não muito legal na prova, colocam assim a coisa, ó. A água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Ouviram? A água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Falso. A água não é uma mistura. A água é uma substância só. Então, o que é que eu posso dizer? Que a água, ela é uma substância pura. Agora, ela é pura e composta. Isso quer dizer o quê, gente? Se o cara tivesse dito assim, a água é composta de hidrogênio e oxigênio. Verdade. A água é composta de hidrogênio e oxigênio. Agora, uma coisa bem legal. Se eu dissesse assim, gente, eu tenho uma substância pura e eu tenho uma mistura. Vocês sabem que a mistura tem duas ou mais substâncias e a substância pura só é uma. Não sei se vocês se ligam que dá para a gente imaginar como identificar se ali é uma substância pura ou uma mistura. Primeiro, a gente sabe que na substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes. Na mistura é variável. Agora, uma coisa legal, se eu tenho uma mistura, eu posso separar as substâncias. Então, a mistura, ela pode ser separada. Pode ser separada. Com um detalhe. Sem alterar as substâncias. Por exemplo, eu tenho água e sal. Evaporar a água, fica o sal. Eu separo as substâncias. A substância pura não tem o que separar. Só tem uma substância. Então, a mistura ela pode ser separada e pode ser separada por processo físico. Aí você vai, opa, Michel, novidade aí, hein? Processo físico. Gente, processo físico é aquele que não altera a substância. Por exemplo, eu tenho água e sal juntos, eu separo, continua água e sal. Nem mudou a água, nem o sal, eu só fiz separar. Então, quando você não altera a substância, eu tenho um processo físico. Quando você altera a substância, eu tenho água. Aí eu quebro a água em hidrogênio e oxigênio. Aí é processo químico. Então, se eu alterar a substância, processo químico. Se não houver alteração da substância, processo físico. Essa é a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico. Então, se ligaram aí na situação? Se eu tenho uma mistura, eu posso separar. Processo físico, porque eu não tenho modificação em nenhuma.
Aí você vai dizer, Michel, peraí, mas um pouco atrás, tu falou que a substância composta, ela pode ser decomposta. Falei, é verdade. A substância composta, ela pode ser decomposta, mas decomposição é quebra. Eu estou mudando a substância. Não é fenômeno físico, é fenômeno químico. Então não é que a substância composta pode ser separada. Ela não é separada, ela é quebrada, ela é decomposta. Quem pode ser separada é a mistura. Então vocês já viram essa divisão da matéria. Eu posso ter substância pura, só uma, e eu posso ter mistura. Uma outra coisa que eu queria muito que vocês diferenciassem. Olhem só a seguinte situação. Vamos olhar isso daqui. Olha só. Vocês passam a ter essa próxima situação, que é o seguinte. Sistema. Gente, o que é um sistema? Acho que alguns aqui já ouviram, eu tenho um sistema homogêneo, eu tenho um sistema heterogêneo, mas o que é o sistema? Cara, sistema é qualquer porção do universo que você isola para estudo. Michel complicou. Gente, se eu disser, meu sistema é um copo, o que é que eu isolei? O copo, então ele é o meu sistema. Aí o que é que eu posso dizer? O sistema ele pode ser homogêneo. Quando é que um sistema ele é homogêneo? Quando ele apresentar apenas uma fase. Olhem a palavra agora é sistema. Eu estou olhando e estou vendo só uma fase. E o sistema ele é heterogêneo quando ele tem duas ou mais fases. Agora vocês querem ver uma coisa muito legal para não confundir? Quando eu tenho um sistema homogêneo, quando eu olho e só vejo uma fase, pode ser, por exemplo, tá certo? Uma substância pura. Michel, como é isso? Ora, se vocês pegarem aqui um recipiente e eu disser que dentro desse recipiente tem apenas água, eu só estou vendo uma fase, que é quem? A água. Agora, o sistema homogêneo também pode ser uma mistura homogênea, porque a definição de sistema é uma porção que eu isolo para estudar. Imaginem que eu tenho um recipiente e eu digo assim, gente, dentro do meu recipiente, aqui, eu tenho água e eu tenho sal, e esse sal está dissolvido na água. Se eu tenho água e o sal está dissolvido, eu só estou vendo uma fase. Se eu só estou vendo uma fase, é uma mistura homogênea. Hora oportuna para lembrar para vocês que as misturas homogêneas, elas também podem ser chamadas de soluções. Se vocês ouvirem assim, temos uma mistura homogênea, temos uma solução. É a mesma coisa, sinônimos, tá? Já quando você vê sistema heterogêneo, qual é a única coisa que você tem que se ligar? Se o sistema é heterogêneo, se essa criatura é heterogênea, quer dizer que ela apresenta duas ou mais fases. Michel, mais ou menos, pois bora. O sistema heterogêneo, vocês acreditam, ele pode ser uma substância pura. Ei, peraí, como é isso? Por que pode ser uma substância pura? Olha só, eu tenho um recipiente. Esse meu recipiente eu vou lá e coloco água líquida e eu coloco gelo. Gelo. Gente, sério, o que é gelo? É água, só que essa água está sólida. Então, qual é a única coisa que eu tenho ali? Água, água, água. É mistura? É não. Porque mistura tem que ter quantas substâncias pelo menos? Duas. E eu só tenho uma. Só tem água dentro dessa criatura. Se só tem água, só tem uma substância. Mas eu tenho quantas fases? Eu tenho duas fases. Eu tenho a fase sólida e a fase líquida. Então, vocês estão vendo claramente que aqui a gente tem duas fases. Se a gente tem duas fases, quer dizer que isso é um sistema heterogêneo. Então, sempre que eu vi duas fases, sistema heterogêneo. E, claro, que o sistema heterogêneo ele também pode ser uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Exemplo, se eu pegasse água e óleo. Se eu pegasse água e óleo, eu tenho uma mistura. Michel, por que mesmo? Porque eu tenho duas substâncias, a água e o óleo. E eu tenho quantas fases? Duas. Se eu tiver duas fases, já é sistema heterogêneo. Se também tiver duas substâncias, é mistura heterogênea. Agora, tem uma frase que resume isso tudo. Vamos de novo subir isso aqui um pouco, ó. Tirar um pouquinho daqui e bora fazer o seguinte.
Vocês sabem que eu gosto muito do desenho da água com gelo. Então você vai pegar e você vai pensar comigo só assim, ó. Imagine que eu tenho um recipiente aqui e que eu tenho a água e gelo. O que é isso? Tem quantas fases? 2 fases. Então vamos colocar aqui, ó. 2 fases. Gente, é água e gelo. É mistura? É não. É substância pura. Substância pura. E se eu pegasse só água? Se eu pegar só água líquida, só tem uma fase. Se só tem uma fase, isso aqui é uma substância pura, porque só tem uma substância que é a água, e só tem uma fase. Então eu tenho um sistema heterogêneo e eu tenho um sistema homogêneo. Tem 2 fases, tem uma fase. Então o que é que você vê? A substância pura, ela pode ter uma fase, pode ter 2. Vocês sabiam que pode até ter 3, né? Porque eu posso ter o gás também. Então a substância pura, ela pode ser um sistema homogêneo ou heterogêneo. Depende de quantas fases ela está. Agora, se nós formos para mistura, o que é que você vê? Se eu dissesse água e sal. Água mais sal. Mistura homogênea. Água mais óleo. Ora, água e óleo, óleo, água, mistura heterogênea. Vamos fazer um resumão? Toda mistura homogênea é sistema homogêneo. Mas nem todo sistema homogêneo é mistura homogênea. Pegou? Toda mistura homogênea, só tem uma fase, é um sistema homogêneo. Mas nem todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea, porque o sistema homogêneo pode ser uma substância pura. Do outro lado, não fique angustiado não. Se ficar, volta um pouco, dá uma olhada, mas relaxa, que é fácil de entender. Se eu dissesse assim, toda mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Bora ver. Toda mistura heterogênea tem 2 fases. É sistema heterogêneo, beleza. Porque sistema heterogêneo basta ter 2 fases. Mas nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Nem todo sistema heterogêneo é mistura heterogênea. Opa, verdade. Vocês estão vendo aqui, ó. A água e o gelo é um sistema heterogêneo, mas não é mistura heterogênea, é uma substância pura. Então são coisas que confundem, por isso que eu disse lá no começo. Aí teve dúvida, volta um pouco, dá uma olhada. Não se estressa, tá? Fica tranquilo, porque eu tô aqui também para tirar as dúvidas. Mas isso é uma coisa que a gente tem que dominar, que não pode fazer confusão. E isso vem muito com exercício. Vamos ver aqui uma última coisa nessa parte de substância pura e mistura que eu acho super importante, que são as classificações para a água. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Quando vocês ouvirem a palavra água numa prova de química, se vier escrito só água, é H2O. Falou água, H2O. Tá feito. Agora, se vier algo depois para qualificar essa água, tipo água destilada. O que é água destilada? Gente, água destilada é a mesma coisa que água pura. É só água, tá? É apenas água. A gente também pode chamar essa água de água deionizada, que quer dizer o quê? Sem íons. Então, água destilada ou água pura, ou ainda deionizada. É só água, é só H2O, é substância pura. Aí vem lá água mineral. Pô, água mineral é mistura homogênea. E a gente sabe que seria água mais sais minerais. Então a água mineral é uma mistura de água com sais minerais, é uma mistura homogênea. A gente sabe que a água mineral é potável. O que é que significa potável? Potável é própria para o consumo. Gente, tem uma coisa legal, que é a diferença entre água mineral e água adicionada de sais. Água mineral é a água que vem da fonte, é engarrafada e distribuída. Ela não tem alterações. E a água adicionada de sais é aquela que o homem altera para torná-la potável. Como o nome já diz, adicionada de sais. Você vai lá e adiciona sal para tornar adequada ao consumo. Então vamos lá? Água potável é água própria para o consumo. Ela pode ser mineral, vem direto da fonte, ou adicionada de sais. Cara,
Água salobra é a água que tem uma grande concentração de sal. Tem muito sal, é água salgada. Água salobra. Água pesada. Não vamos confundir. Gente, a fórmula da água é H2O. Só que o hidrogênio, ele tem isótopos. O que é que são isótopos? São átomos de hidrogênio com massa diferente. O hidrogênio tem um isótopo que pesa 1, que a gente chama de hidrogênio mesmo. Tem um isótopo que pesa 2, que a gente chama de deutério. E tem um isótopo que pesa 3, que é bem raro porque é muito radioativo, que a gente chama de trítio. Então eu tenho o hidrogênio, eu tenho o deutério e eu tenho o trítio. O que é a água pesada? A água comum é H2O. E nessa água comum, esse hidrogênio aqui, ele pesa 1. Se você tirar esse hidrogênio que pesa 1 e colocar o hidrogênio que pesa 2, no lugar de H2O, a gente costuma escrever D2O. Gente, esse D, ele nada mais é do que o hidrogênio que pesa 2. Não é um outro elemento químico, é o hidrogênio. Só que é o hidrogênio mais pesado. Em vez de pesar 1, pesa 2. É um hidrogênio raro, mas ele existe. Você vai dizer, Michel, e a água pesada ela serve para quê? Uma das utilidades da água pesada é fazer piscinas para ajudar a barrar a radiação de locais onde você descarta lixo radioativo. Também a água pesada é usada nas usinas nucleares, tá? Justamente porque ela tem uma densidade maior e ela dá uma barrada, ela ajuda a segurar, a reter ali a radiação. É importante ter ouvido. Água pesada é aquela onde você tira o hidrogênio mais comum, que pesa apenas 1, e bota o outro hidrogênio, o isótopo dele, que pesa 2. Isso seria água pesada. E a água dura, que tem gente que gosta de fazer aquelas piadinhas, dizer água dura é gelo. Pô, não tem nada a ver. Água dura nunca foi gelo, tá? O que é água dura? Guardem, cai demais. O Enem adora água dura. Água dura é uma água que tem muitos sais de cálcio e magnésio. Pode ter outros íons? Pode. Mas principalmente cálcio e magnésio. E, Michel, por que falam muito da água dura? Vocês sabem qual é o lance? O lance é que quando eu tenho água dura, que tem muito cálcio e magnésio, esses íons, entre outros problemas, eles reagem com sabão e fazem o sabão precipitar. Aí você imagina que você coloca sabão com a finalidade de usar a criatura. Aí chegou lá, você colocou o sabão, encontra o cálcio e o magnésio, o sabão precipita. Quer dizer o quê? O sabão perde a função. Então o sabão ele não funciona na água dura. Se o sabão não funciona na água dura, significa que eu vou ter que gastar muito mais sabão do que seria necessário. Então é uma coisa que o pessoal gosta muito de perguntar se o sabão funciona na água dura, como é que rola a parada. Então a gente já sabe, sabão não funciona na água dura porque ele precipita. Ele entra em contato com íon cálcio, com íon magnésio, ele vai lá e precipita. Na boa. Então tá aí, estão aí, né, as definições de substância pura, mistura, sistema homogêneo, heterogêneo, os tipos de água, guardar na cabecinha. Um beijo imenso. A gente tá junto em breve na próxima aula. Valeu, galera!